tivemos a divulgação de mais uma pesquisa IPESP para a presidência da República, com a divulgação dos seguintes números. Lula segue na frente, 43%, Bolsonaro 26%, Moro 8%, Ciro 7%, Dória 3%, Tebet 1%, Eduardo Leite 1%. É estranho, né? Porque tem os dois aqui do PSDB na mesma pesquisa, mas enfim. O Janones do Avante tem 1%, o Luiz Felipe Dávila 1%, o Vieira do Cidadania tem 0%, nenhum, brancos ou nulos 7%, não sabem, não responderam 2%. Num cenário de segundo turno aqui, praticamente a mesma coisa. O Lula passando pelos principais adversários, Bolsonaro, Moro, Ciro e Dória, o Ciro derrotando o Bolsonaro, Dória derrotando o Bolsonaro, Moro derrotando o Bolsonaro. Bolsonaro ganharia do Leite, 39-35, e o Lula ganharia do Leite. Enfim, números que são semelhantes ao último levantamento do IPESP aqui, né? São aquelas pesquisas em relação às quais eu recomendo muita cautela, né? A pesquisa anterior do IPESP isso foi em janeiro, dava Bolsonaro com voto espontâneo maior do que os seus votos na estimulada. É impossível. Não existe isso, né? Os números em pesquisa espontânea, que é a referência espontânea que faz o eleitor, quando é indagado pelo pesquisador, o pesquisador, sem apresentar nenhuma lista de candidatos, chega para o eleitor, o que está respondendo à pesquisa, e pergunta: você já tem, o senhor ou a senhora já tem candidato a presidente? Quem? E a pessoa, então, menciona o nome do seu candidato que ele já escolheu. Esses números da pesquisa espontânea são muito menores do que os da estimulada, né? Então, são números 4, às vezes 4, 5 vezes menores. Quando vai para a estimulada, o número da espontânea multiplica, porque muitos dos eleitores não têm o candidato na cabeça, ele vê a lista, é nesse aqui que eu vou votar no Ciro, vou votar no não sei quem, né? E assim, uma pesquisa que aponta um percentual na pesquisa espontânea maior do que da pesquisa estimulada, para mim, morre. Aliás, eu tive dificuldade de ler o restante da pesquisa do IPESP no mês passado, exatamente por isso. Até entrei em contato com o professor Antônio Lavareda para ele explicar isso. Vem cá, me explica isso. Aí o que ele me respondeu foi que tinha passado o dia inteiro conversando com jornalistas sobre a pesquisa e ninguém tinha percebido isso. Bom, eu tomei aquilo como elogio, evidentemente, né? Ele é uma pessoa muito gentil. Depois ele disse que na avaliação dele aquilo poderia significar a consolidação do voto ali, naquele voto do núcleo duro bolsonarista, etc. e tal. Mas por que o núcleo duro bolsonarista é menor na pesquisa estimulada, né? Enfim, eu tenho muitas reservas com relação às pesquisas de uma maneira geral. Acho que elas são muito falhas. Há pesquisas que praticamente não há, há tantos meses da eleição de outubro, não há praticamente indecisos, ou quando eles existem, são um percentual absolutamente irrisório, o que também é impossível. Não dá para você imaginar que todo mundo já decidiu quem vai votar, até naqueles candidatos que nem sequer se sabe se serão ou não serão. Quando se inclui o nome do Eduardo Leite na pesquisa, ele pode vir a ser candidato, mas até agora nada indica isso, né? Não tem nada assim que possa, digamos assim, que possamos usar para bater o martelo, né? Não existe isso. Então, assim, realmente eu tenho muita dificuldade até de levar a sério algumas pesquisas, né? Por conta de tudo isso, né? Mas de qualquer maneira, essa pesquisa, por exemplo, na espontânea, o presidente Jair Bolsonaro aparece com 25, essa pesquisa de hoje, né? Com 25 em segundo lugar e o Lula 10 pontos à frente. A pesquisa espontânea é a favorita dos profissionais de eleição, etc., porque mostram essa consolidação do voto. Então tem ali 35%. Eu tenho conversado frequentemente com
dirigentes de empresas de pesquisa ficam muito inconformados com os meus comentários sobre colocando em dúvida o acerto dos seus números. Acho, inclusive, que em alguns casos há suspeitas bastante fortes de manipulação, mas de qualquer maneira a gente vê agora, por exemplo, na espontânea, o Bolsonaro com 25, como eu disse, 10 pontos atrás do Lula com 35, e em terceiro vem o Sérgio Moro, empatado com o Ciro Gomes, com 4. Né? Com 4, os dois com 4, aí vem João Dória com 1 e o restante 0. Todos os demais candidatos, 0. Isso na espontânea, quando o cidadão aponta espontaneamente aquele candidato em que vai votar, né? E aí, agora, aí você vai para a estimulada. Aí o Bolsonaro, de 25 na espontânea, vai para 26 na estimulada. Assim, tem alguma coisa errada. Ou a estimulada está errada, ou a espontânea está errada. Não pode ter 25. Dessa vez agora, pelo menos, o número da espontânea está 1 ponto menor do que o número da estimulada. Mas, de qualquer maneira, assim, eu não quero aqui estar lançando dúvidas sobre coisas que a gente precisa ter muito mais elementos para isso, mas de qualquer maneira o que eu recomendo aos nossos ouvintes que gostam disso é sempre receber com muita cautela pesquisa de uma maneira geral. O Fernando Schiller, no jornal Gente, esses dias, ele lembrou que há uma semana da eleição de 2018 o Datafolha deu que o Bolsonaro teria 24% dos votos, mesmo número por acaso que agora o IPESP aponta, e ele teve 47% e foi eleito.